Boa noite novamente a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo. Hoje a nossa preleção é sobre boas leituras e sobre a fé. E para mim é um pouco difícil falar sobre fé. A fé, para mim, às vezes eu sinto que eu vacilo um pouco na minha fé, principalmente situações que exigem, né, da gente um pouco mais de compreensão, né? A gente acha, por que isso vai acontecer comigo? Porque há tanta injustiça no mundo. Então, às vezes eu sinto essa fé um pouco abalada. Mas como que a gente faz, então, para desenvolver uma fé inabalável? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essas dúvidas, acontece coisas inesperadas com a gente que faz a gente voltar nosso olhar de novo para a nossa fé. Às vezes você está caminhando na rua, você vê lá uma placa de um caminhão falando Jesus te ama. E isso já é suficiente para fazer fortalecer em nós o nosso sentimento de fé. Então, como que a gente desenvolve, né, essa fé inabalável, sem esses altos e esses baixos, né? Será que o conhecimento, como Kardec nos fala, ele é a chave para a gente ter uma fé inabalável, uma fé raciocinada? E como que é possível a gente desenvolver uma fé raciocinada? Parece que são coisas contrárias, né? A razão e a fé. Parece que as duas não se misturam, não se entende. Parece que quando eu tenho fé, eu tenho que negar a ciência e, ao mesmo tempo, para acreditar na ciência, eu tenho que abandonar a minha fé. Então, como que a gente faz esse equilíbrio, né? Como que a gente... duas coisas que são importantíssimas, como que a gente faz elas caminharem juntos? Porque se Deus criou o conhecimento, nos deu o raciocínio, nos deu a inteligência, isso é para o nosso desenvolvimento. Nós não podemos negar esses dons que nos foram dados, né? Então, a gente precisa fazer com que a fé e a razão andem juntos. Uma não é oposta à outra. Ambas são criações de Deus, e as duas, uma fortalece a outra, né? Kardec fala no livro A Gênese, no capítulo 1, ele fala que caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, o espiritismo, ele caminha de par com a ciência. Não tem como a gente acreditar numa coisa que a ciência já provou que não é daquele jeito. Senão a gente estaria indo contra a nossa razão, a gente não estaria desenvolvendo uma fé raciocinada. Tanto a ciência quanto a religião são asas do conhecimento humano. Uma explica as leis materiais e a outra explica as leis morais, né? E todas as duas leis são importantes para o nosso desenvolvimento. As duas são criações de Deus, uma não pode negar a outra. Então, se as leis de Deus são as leis que regem o universo, os dois planos da vida, né, e a nossa evolução como espíritos, uma tem que estar de par com a outra. Não tem como a gente desenvolver a fé sem desenvolver a nossa razão. E, ao mesmo tempo, a fé, ela não pode ser uma coisa que incita guerras, por exemplo, que incita o preconceito, que ilude as pessoas, que engana as pessoas. A fé é uma coisa boa. A fé, a gente não pode usar a religião, né, a nossa fé, como uma desculpa para fazer o mal. Às vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia, lê alguma coisa nos textos bíblicos e a gente interpreta de uma forma errada. Porque a gente tem um pouco a falta de conhecimento do mundo moral, que é o que Jesus veio trazer para nós aqui nesse planeta. Ele veio nos ensinar essa parte moral. E muitas vezes Jesus falava por parábola justamente para a gente conseguir compreender aquela lição que ele estava dando, que a gente não conseguia compreender pelo nosso atraso moral, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Então, a fé, ela tem que ser raciocinada. A gente tem que olhar os textos bíblicos pensando no que Jesus queria dizer com isso. Se Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, ele nunca pode incitar guerras, incitar preconceitos, né, de forma alguma.
E tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 802, que Kardec pergunta aos espíritos, né? Visto que o espiritismo tem que marcar um progresso na humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Ou seja, Kardec queria saber se existe uma vida após a morte, se existe um mundo espiritual, se nós devemos viver a nossa vida pensando nesse mundo espiritual que há por vir. Por que a gente não tem esse contato mais íntimo com o mundo espiritual? Por que os espíritos não fazem manifestações mais fugazes, né? Por que tem que ser no escuro? Por que tem que ser com poucas pessoas, né? Então, Kardec pergunta isso. E os espíritos respondem: desejarias milagres, mas Deus não os espalha a mancheias diante de vossos passos. No entanto, ainda há homens que o negam. O que significa isso, né? Distribuir as mancheias. Isso aí significa, a gente não vê toda a obra de Deus no universo? Isso já não seria suficiente para a gente acreditar que existe um Criador, que existe um Pai infinitamente justo e bom, que tem as leis, que essas leis regem todo o universo, o mundo material e o mundo espiritual de forma igual, que Deus não tem preferidos, não tem preferências, né? Deus é justo e bom, isso já não seria suficiente? Então, os espíritos continuam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Cristo não curava os paralíticos de nascença? Cristo não curou aqueles leprosos, né, as pessoas com hanseníase, que era na época uma doença incurável? Ele conseguiu convencer todas as pessoas? A gente sabe que não. Então, muitas vezes, não é aquilo que a gente vê que faz a nossa fé ser a fé inabalável. Então, muitas vezes, as pessoas veem os fatos e negam as suas vistas. Aos que dizem que não acreditariam mesmo que vissem. Então, não adiantaria nada essa questão dos espíritos, né, fazerem as manifestações. Porque o conhecimento, a fé raciocinada tem que vir de dentro. Não tem que vir do mundo exterior, tem que vir de dentro de nós. Então, em sua bondade, né, Deus deixa o mérito da gente se convencer pela razão. A gente ter um pensamento crítico daquilo que acontece com a gente e saber que aquilo está acontecendo com a gente porque tem uma razão, tem uma causa justa, uma causa boa, né, uma causa para o nosso bem. Então, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar a humanidade. É por meio do nosso raciocínio. É por meio do nosso mérito de nos convencermos da razão. Porque partindo de nós, partindo do nosso esforço, né, da nossa reforma íntima, isso seria mais sustentável. A gente teria uma fé mais sustentável. Não é alguém falando para você, é você vivenciando aquilo e você gerando aquele conhecimento dentro de você. Então, isso construiria uma fé sólida, porque representa uma caminhada dentro de nós mesmos. É isso que Jesus nos deixa, né, com todos os seus ensinamentos. Então, para crer, não é preciso ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega, ela já não cabe mais nesse século. A gente precisa desenvolver o nosso raciocínio. Não é aquelas explicações, isso existe porque Deus quis, porque é assim. O Espiritismo veio nos explicar essa parte do mundo espiritual. E mesmo o Espiritismo, ele não sabe tudo. A gente vê em várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, que os espíritos falam que a gente ainda não tem um conhecimento, não tem a maturidade para conhecer determinados assuntos. Por exemplo, a essência de Deus. Né? Nós sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, mas a gente pode, sei lá, como que é Deus, né? Como que ele é, né? Como que eu consigo ver Deus, né? Então, tem coisas que a gente não sabe. Os espíritos explicam que a gente não sabe agora, mas a gente está num processo de conseguir. Nós estamos caminhando, desenvolvendo o nosso conhecimento, e a partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos conseguindo entender mais das leis de Deus. Né? Então, para os espíritos, eles falam que explicar, às vezes, algumas coisas para a gente é como explicar a um cego sobre as cores, um cego que nunca viu, né? Um cego de nascença, que nunca viu cor. Como que você vai explicar o que é um vermelho, o que é um amarelo? Não tem, falta sentido, né? Falta o sentido da visão.
A mesma coisa, tem algumas coisas do plano espiritual que nós não temos conhecimento, maturidade ainda, né? Maturidade do senso moral, maturidade intelectual também, maturidade dos sentidos, né? Da nossa vibração mesmo, para compreender esses fenômenos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que buscar aprofundar esses conhecimentos. Tem muita coisa na doutrina espírita que, às vezes, a gente tem dúvida, e está lá no Livro dos Espíritos. E, às vezes, a gente fica entrando na internet, perguntando para as pessoas, e esquece que a fonte está ali, ó, nas 5 obras de Allan Kardec. Todo espírita precisa ler essas obras para conseguir entender né, a doutrina. Todas as leis que regem o universo, né, as leis morais, estão contidas ali naqueles 5 livros que Kardec escreveu. Então, o Espiritismo não tem a pretensão de explicar tudo, né, mas ele deixa esse conhecimento para a gente conseguir usufruir dele e aplicar na nossa vida. Então, a fé, ela tem que ser apoiada em fatos, né, no raciocínio lógico. E só assim a gente vai ter a certeza, porque a fé também é compreender, né? E a fé, ela não se apoia somente no raciocínio. A fé precisa também de uma razão iluminada. O que seria ter uma razão iluminada? A gente não adianta nada a gente ter um conhecimento lógico, né, de todos os livros de Kardec, todas as obras de André Luiz, todas as obras de Chico, se a gente não aplicar esse conhecimento. Se a gente não desenvolver essa razão iluminada. Porque o sentimento sem raciocínio, ele produz muitos abusos. Um sentimento que não é raciocinado. Isso pode causar muito mal. Mas aquele raciocínio que é empregado sem sentimento, ele produz abusos maiores ainda. Ele produz coisas piores ainda. Porque se eu tenho um raciocínio muito elevado, uma coisa que eu poderia usar para ajudar a humanidade, eu vou desenvolver uma bomba, né? Eu vou desenvolver um armamento, eu vou aplicar aquele raciocínio para o crime. Quantas pessoas que estão na cadeia hoje, que têm uma inteligência intelectual tão grande, mas usa para o mal? Então, não adianta nada a gente ter um conhecimento elevado, um raciocínio elevado, se a gente não desenvolve aquela razão iluminada, né? Isso é uma condição para a gente ter uma fé inabalável, né? Se a gente não tem essa razão iluminada, a gente se perde nas sombras do egoísmo, do orgulho, né? Então, isso não é bom para a gente. A gente seria como se fossem os fariseus lá do tempo de Cristo. Sabia toda a letra, sabia toda a lei de Moisés decorada, mas no íntimo não conseguia aplicar aquilo, não conseguia exercer a caridade, né? Então, do que adianta todo o nosso conhecimento se falta essa habilidade de conviver com as pessoas, se falta esse tato com as pessoas, né? Se a gente tem uma dureza, uma frieza no coração, né? Na hora de falar com as pessoas, de compreender as razões que levaram a pessoa a agir daquela forma, de fazer julgamentos precipitados. Do que adianta todo o raciocínio se eu não aceito o meu próximo como ele é? Se eu não trato as pessoas que estão dentro da minha casa do jeito que elas são, se eu quero impor a minha vontade para essas pessoas, impor o meu jeito de fazer para essas pessoas, né? Não tolerar as diferenças, o que adianta ter todo o conhecimento do mundo, né? Isso não adiantaria de nada. Então, desenvolver essa razão iluminada é primordial para a gente ter essa fé inabalável, né? Nunca impor o nosso jeito, impor as nossas perspectivas, porque a gente também não é dono da verdade, né? A verdade tem seus lados. Né? Então, por mais que a gente estude uma coisa, sempre deixar uma brecha, né? Para o outro opinar. Não é porque o outro está falando comigo que é contrário àquilo que eu vou cortar relações, não falo mais, não é mais meu amigo. A gente tem que respeitar a opinião das outras pessoas. O Espiritismo respeita todas as religiões, respeita todas as opiniões. Mas quem quiser o conhecimento, conforme a instrução dos Espíritos, a gente deve procurar as obras de Allan Kardec. Então, estudar sempre. Isso é crucial na doutrina espírita. Mas que o nosso estudo se converta em vivência, né? Se converta em disposição para servir e se converta na caridade, para sermos instrumentos do Cristo aqui na sua obra.
Então, que possamos ter essa semana de muito estudo e principalmente desenvolver esse sentimento de amor que Jesus nos trouxe, né, com a sua vida, com toda a sua história aqui encarnada nesse planeta. Agradeço a todos e agora eu vou pedir a atenção de vocês para Célia aplicar o passe.